E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula da playlist MDJP Aritmética Básica. E nesta aula nós iremos falar um pouquinho a respeito dos números decimais e das dízimas periódicas, certinho? Então bora lá. Bom, pessoal, está aqui o nosso sumário, certo? Números decimais e dízimas periódicas. Tá, professor, mas qual é o intuito dessa aula? Porque quem acompanha o canal sabe que eu já falei a respeito desses dois tipos de números, né? Inclusive, vou deixar essa aula disponível aqui no card, onde eu trato dos números decimais e das dízimas periódicas. Essa aula, pessoal, tem o seguinte objetivo. A gente sabe que os números decimais e as dízimas periódicas são uma representação diferente dos números racionais no formato de fração. Então, a gente estudou inicialmente que os números racionais podem ser postos no formato de fração. A partir desse formato de fração, se a gente dividir o numerador pelo denominador, a gente obtém a representação decimal. E a representação decimal pode seguir dois viés. Um dos viés é obter os números decimais e outro viés é obter aí as dízimas periódicas. Então, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula é qual é a condição que a fração tem que ter para ser gerado um número decimal e qual é a condição que a fração tem que ter para ser gerado uma dízima periódica. Esse é o objetivo dessa aula. E vai ser bem tranquilo e bem rapidinho, certo? Então, bora nós. Então, pessoal, eu já começo aqui, né, com a seguinte pergunta relacionada aos números decimais, que é o seguinte. Quando o número racional A sobre B, olha só, no formato de fração, né, com B diferente de zero, resulta em um número decimal. Lembra que o número decimal, na representação dele com a vírgulazinha lá, ele não tem uma infinidade de casas decimais, né? Ele tem uma quantidade finita de casas decimais. Beleza. E a resposta vem logo em seguida. Olha só qual é a resposta. Esse número decimal ele vai ser gerado quando o denominador da fração, na forma irredutível, a gente já estudou isso aqui anteriormente, né? Contiver apenas fatores primos de 10. E quais são os fatores primos de 10? O 2 e ou o 5, certo? Lembra, pessoal, que o 10, a gente pode enxergar ele como 2 vezes 5. É a decomposição em fatores primos do 10. Então vamos lá. Quando que esse número racional aqui, A sobre B, vai resultar em um número decimal? Quando no denominador, no B aqui, tiver apenas fatores primos do 10. Pode ser o 2, somente o 2, pode ser somente o 5, tá? E pode ter o 2 e o 5, não importa. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês ficarem aí tendo uma ideia, né, do que ocorre. Então vamos lá, o primeiro exemplo é um meio. Perceba aqui que o denominador tem apenas o fator 2 do 10. Pois é. E quando você transforma isso aqui em número decimal, você obtém 0,5. Pronto. Tá aí. Esse é o número decimal. O número de casas decimais após a vírgula é finito. Certo? No item B aqui a gente tem 35 quartos, né? Quando você divide aqui o 35 por 4, você obtém 8,75. Aí vocês, professor, mas o 4 aqui não é um fator primo de 10. É sim. Pensa que o 4 ele é 2 vezes 2, né? Então o 4 é composto por fatores primos iguais a 2. Beleza? Um outro exemplo aqui é 2 quintos. Quando você divide o 2 pelo 5, você obtém 0,4. Outro número decimal. Então, basta você observar a tua fração, notar que ela tem que estar na forma reduzida, na forma irredutível, né? Perdão. Então, todas essas frações estão na forma irredutível e todos os denominadores aqui têm apenas fatores primos do 10. Ou 2 ou 5. Ou então, os dois juntos, né? O 2 e o 5. Certinho? Então, vocês podem pegar mais exemplos e ir treinando isso aí de forma bem tranquila. Show? Então, vamos agora, gente, para as dízimas periódicas.
Vamos só recordar o que é uma dízima periódica? Na dízima periódica, após a vírgula, a gente obtém uma infinidade de casas decimais e alguma parte dessa infinidade de casas decimais ocorre uma repetição de números. E essa repetição de números a gente chama de período. Enfim, explicar bem direitinho o que é uma dízima periódica, a gente já fez isso, né, em aulas anteriores, inclusive aquela que eu deixei disponível lá no início dessa aula, tá? Então aqui a pergunta é a mesma. Quando o número racional A sobre B com B diferente de zero resultará, só que nessa situação, em uma dízima periódica. Ou seja, uma infinidade de casas decimais com a repetição de alguns algarismos. Então a resposta é a seguinte, ó. Isso vai ocorrer, resultará em uma dízima periódica, quando o denominador da fração, na forma irredutível, contiver algum fator primo diferente de 2 e de 5. Pode ter o 2, pode ter o 5, pode ter, não tem problema nenhum. Mas se tiver algum diferente do 2 e do 5, você já sabe que vai obter uma dízima periódica. Então, exemplos aqui pra gente. No item A, a gente tem aqui 5 nonos. O 9, pessoal, é 3 vezes 3, né? Decompondo o 9 como produto de fatores primos. E 3 é diferente de 2 e de 5. Então, consequentemente, quando você dividir o 5 pelo 9, você vai obter uma dízima periódica. Nesse caso aqui, vai ser 0,55. Vou colocar uma reticência aqui, ou se vocês preferirem, né, 0,5 e a barrinha aqui em cima do 5. São duas formas diferentes de representar uma dízima periódica. Nessa situação, gente, isso aqui é uma dízima periódica simples. O período aqui dessa dízima é o 5. É o 5 que fica se repetindo aí de forma infinita. Show? Item B. Nós temos aqui 7 terços. O 3 já é um número primo diferente do 2 e do 5. Então eu já sei que eu vou obter aqui uma dízima periódica. Quando eu divido o 7 pelo 3, a gente obtém 2,333, por aí vai, né? Ou, se vocês preferirem, 2,3, uma barrinha aqui em cima do 3. Isso aqui também é uma dízima periódica simples, certo? O período aqui, dá para vocês perceber que é o 3, né? E no item C a gente tem aqui 1 sobre 45. E esse 45? A gente pode enxergar ele como se fosse... como? Outra forma de representar, né? Em decomposição em fatores primos. Isso aqui é 9 vezes 5. Eu sei isso através da tabuada. E o 9, como a gente acabou de ver, é 3 vezes 3. Então, 45 pode ser enxergado como 3 vezes 3 vezes 5. Percebe que você tem o fator 5 aqui, na decomposição do 45, só que a gente tem outro fator primo, que não é o 5. No caso aqui é o 3. Então, isso aqui, essa fraçãozinha, vai resultar em uma dízima periódica. Pegando aqui, pessoal, o 1 e dividindo pelo 45, façam aí, a gente vai obter 0,0222, certo? Ou 0,02 e o tracinho aqui em cima do 2. Então, novamente, uma dízima periódica, só que nesse caso aqui é uma dízima periódica composta. Por que é uma dízima periódica composta? Porque entre a vírgula e o período existe uma parte não periódica, certo? No caso aqui a parte não periódica é o 0 e o período aqui dessa dízima é o 2. A gente sabe, né, que as dízimas periódicas se dividem em simples e compostas. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. É uma videoaula para a galera que gosta um pouquinho mais da matemática, né, tem aquele interesse em saber de onde as coisas vêm, as justificativas dos porquês da matemática, que na verdade a matemática deveria ser tratada dessa forma, né? A gente sempre tentar explicar tudo nos mínimos detalhes, certo? Então, se teve alguma coisa aqui nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente, certo? E se você ficou com alguma dúvida, se teve alguma coisa aqui que você não entendeu, deixa aí nos comentários que a gente tenta explicar de uma forma melhor. E aguardem as próximas aulas aí, gente. Valeu e até mais!